Sejam bem-vindos à casa do Senhor. É bom nós estarmos juntos. Temos que usar o nosso tempo com sabedoria, porque é curto este nosso tempo de estarmos juntos. Obrigado pelos irmãos terem se esforçado por se inscreverem, poderem estar aqui na hora. Vamos usar este tempo para louvar o nosso Deus e ouvir a sua voz pelos nossos corações. Vamos começar com um tempo de oração individual, silenciosa, e vamos aproveitar o nosso prelúdio musical que nos ajuda a preparar o nosso coração para este tempo que queremos prestar de culto ao nosso Deus. Que a paz e a alegria, a satisfação, a gratidão que enche o coração possa estar conosco como servos do Senhor neste dia de culto e de adoração. Nós estamos numa época do ano em que o calor começa a chegar, os dias ficam longos, são bonitos, o sol aberto e nós temos alegria na natureza, não é? É verdade que podemos, em qualquer época do ano, olhar à nossa volta e ver a beleza da criação, mas no inverno é mais frio, é mais desagradável, ficamos mais fechados em casa e nesta época do ano apetece mesmo sair e olhar e ver o quanta coisa bonita à nossa volta. E nós nos lembramos que a natureza nos ajuda a também ver e a adorar o nosso Deus. Nós vamos começar lendo a palavra do Senhor, em que os servos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, nos falaram exatamente sobre isto. A beleza da criação nos ajuda a entender o Senhor que está à nossa volta. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para fazermos esta leitura de forma responsiva. Os textos estão em vários livros diferentes da palavra do Senhor e nós vamos ler conforme vai estar projetado e indicado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus,
de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Assim diz o Senhor: eu é que fiz a terra e nela criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras! Quão profundos são os teus pensamentos! Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Amém? Nós podemos dizer, como o salmista, que os céus proclamam e que tudo à nossa volta da natureza nos fala do nosso Deus. A organização, a beleza, a variedade, são tantas coisas que nos ajudam a olhar e perceber a mente inteligente de um Criador. E por isso nós vamos cantar louvando ao nosso Deus pela natureza. Este cântico é querido de muitos irmãos, com um arzinho diferente em termos de melodia, mas que nos ajuda com alegria a cantar e exaltar ao nosso Deus. Fala do meu Deus, árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Amém? Por isso, nós que temos entendido e visto desta maneira, olhamos à nossa volta e cantamos: é impossível não crer em Ti. Quando olhamos e vemos, a natureza nos ajuda a louvar e nos ajuda a crer. Nós podemos perceber a presença do Senhor e isso nos causa alegria, gratidão. Quando vemos as grandes paisagens, quando olhamos a beleza de um anoitecer ou de um amanhecer, quando vemos aquilo que o Senhor criou, nós dizemos: Senhor, eu creio em Ti, obrigado pela beleza que puseste à nossa volta. Vamos continuar a adorar o Senhor assim. Sempre vejo a Ti, está
céu, na terra onde eu for, em tudo que me acontece eu vejo o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. Fazer de ti meu ideal. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Sempre vejo a ti, estás no céu, na terra onde eu for, em tudo que me acontece eu vejo o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Fazer de ti meu ideal. É impossível não fazer de ti meu ideal. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, obrigado por estarmos vivos, Senhor, obrigado porque podemos vir à Tua casa com saúde, estamos todos bem para Te adorar, Senhor, para Te louvar. Senhor, obrigado por Tu criaste-nos, Senhor, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, para Ti, Senhor, para Te servir. Senhor, obrigado porque em tudo que nos rodeia, Senhor, nós podemos ver, Senhor, ver o Teu Espírito, Senhor, em cada coisa, Senhor. Acompanha este culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem saudar-se à distância. Não podem chegar perto, mas podem pelo menos dar um adeus aos irmãos que estão presentes, pelo menos olhar e ver quem veio para nós estarmos juntos. E é bom podermos estar aqui na casa do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Nós saudamos também aqueles que nos acompanham pela transmissão através da internet. Sabemos que é uma maneira de estarem connosco e nós oramos para que também possam ser abençoados durante este culto. Nós queremos ter um coração grato. Acabamos de dizer que nós olhamos à volta e vemos a beleza da criação e percebemos o quanto o Senhor está connosco. E a gratidão faz diferença nos nossos corações. Nós precisamos de desenvolver esta arte de estarmos gratos e de olharmos para tantas bênçãos que o Senhor nos dá. É verdade que nós, com muita facilidade, reclamamos bastante do que não temos e pouco agradecemos aquilo que temos e que o Senhor tem nos dado. E é tanto. E é bom nós agradecermos nesta hora. Nós temos orado pela saúde de alguns irmãos de forma em particular, temos orado pela nossa irmã Ofélia, temos orado pela irmã Beatriz, temos pedido ao Senhor que esteja com a nossa irmã Graça, a nossa irmã Célia, e a verdade é que temos tido respostas. O Senhor tem abençoado, tem havido melhoria, mesmo naquelas situações que estão em maior dificuldade. Dizer aos irmãos também que o Bruno partilha connosco que o seu pai
tem recuperado, lentamente, mas tem recuperado, já conseguiu sair de casa para dar uma voltinha com a família e sabendo das limitações deste quadro, isto também é motivo de gratidão e de alegria para eles. Eles têm sentido, percebido que as orações do povo de Deus têm feito diferença. E nós queremos continuar a agradecer. É importante que o nosso coração seja um coração de louvor e de gratidão. Eu vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija numa oração agora neste sentido. Uma oração de louvor, agradecer ao nosso Senhor pelas suas bênçãos. Tantos motivos que nós temos para ser gratos ao Senhor. E, por exemplo, neste momento, podemos abrir as portas, podemos estar aqui. Sim, há limitações. Nós podemos entrar aqui e reclamar que somos poucos, temos que marcar com antecedência, ficamos distantes, não podemos nos abraçar, temos que estar com máscara. Temos motivos para queixar, mas temos a porta aberta. Podemos estar aqui. Tantos irmãos ainda que não podem fazer isto. Podemos louvar a Deus juntos. Podemos estar na presença do Senhor, podemos usar as nossas instalações, então vamos ser gratos por aquilo que o Senhor nos dá. E o pastor Samuel vai nos dirigir nesta oração de louvor e gratidão. Nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos louvar pelo teu grande amor, pela tua graça para conosco. Obrigado, Pai Santo, pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Obra essa que nos traz salvação, vida eterna, um relacionamento contigo, e nós te queremos agradecer e expressar o nosso reconhecimento esta manhã. Ó Pai, nos dirigimos a Ti, agradecendo-te as bênçãos que continuas a derramar sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Obrigado pelos nossos irmãos que estão a recuperar a sua saúde, que têm melhorado, ó Pai Santo. Obrigado pelas famílias, tanto aqui reunidas como também representadas. Obrigado pela forma maravilhosa como o Senhor tem cuidado de nós, que apesar de toda essa situação, Tu nos tens preservado também. Obrigado pelos recursos que Tu nos continuas a dar, ó Pai Santo, para podermos suprir as nossas necessidades. Obrigado pela providência diária, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelos meios que nos tens dado também para podermos estudar a Tua Palavra, participar no culto através do Zoom e do YouTube, dos outros meios. Ó Pai, nós Te queremos louvar, porque muitos gostariam de ter os meios que nós temos e não têm. E nós só queremos agradecer o Teu nome e reconhecer o Teu cuidado e a Tua graça para conosco. Obrigado, Pai Santo, pela Tua Palavra, que temos nas nossas casas e podemos meditar nela e buscar nela também a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado por nos dares esta oportunidade de estarmos aqui esta manhã, para ouvirmos a Tua Palavra, o Teu recado para as nossas vidas e para os nossos corações. Obrigado pelos vários irmãos que nos têm acompanhado aqui em Portugal e fora também do país, através desses meios de comunicação, participando nos cultos, ouvindo a Tua Palavra, alimentando as suas almas. Ó Pai Santo, são tantas as bênçãos que Tu continuas a derramar sobre nós. Por isso é que esta manhã nós só Te queremos agradecer. Nós só Te queremos agradecer, ó Pai. Não queremos pedir, porque Tu nos tens dado tanto. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a expressão do nosso reconhecimento. É isso que nós fazemos esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos sempre muitos motivos para adorar o nosso Deus. E quando nós nos reunimos no domingo em particular, este dia, que é o dia separado para os cristãos adorarem, é um dia de vitória. É claro que há um domingo em especial no ano que nós lembramos particularmente disto, é o domingo da ressurreição, na época da Páscoa, em que nós lembramos que Jesus ressurgiu no primeiro dia da semana. Mas era bom lembrarmos, irmãos, que afinal de contas nós celebramos domingo os nossos cultos por causa da ressurreição. A cada domingo nós estamos lembrando que neste primeiro dia da semana é o dia em que Jesus ressuscitou e é por isso que nós nos reunimos para adorá-lo, para prestar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E há realmente motivos para nós compreendermos a exaltação do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos pensar num deles, que se calhar não é aquele que normalmente vem à nossa mente, mas que a palavra de Deus deixa muito claro. Nós estamos a meditar num dos textos cristológicos, nos textos de adoração a Jesus mais significativos do Novo Testamento. Não é um texto fácil. O
texto muito rico, um texto de doutrina profunda, mas extraordinário e que nós precisamos conhecer bem e amar. Estou a falar da carta de Paulo aos Colossenses, estamos no capítulo 1, os versículos de 15 a 20. E eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para nós recordarmos o texto e vamos nos concentrar hoje no versículo 16, já que no domingo passado nós pensamos no versículo 15. Colossenses capítulo 1. É verdade, os textos depois vão aparecer aqui projetados, mas é importante que o irmão abra a sua Bíblia. Eu gosto de ver que os irmãos trazem a Bíblia na mão. Se algum irmão está com o telemóvel nesta hora, não fique ofendido, não estou falando contra o irmão de telemóvel, mas eu gosto da Bíblia na mão, irmãos. Eu gosto do papel na mão. Acho que faz diferença para nós. Pelo menos, se calhar, já representa aqui a minha idade, mas pronto. Mas aí em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, nós lemos assim: este é a imagem do Deus invisível. Paulo está a falar de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele redizisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Semana passada nós meditamos no versículo 15, com ênfase nestes dois aspectos. Jesus como a imagem de Deus e como o primogênito. E vimos que imagem tem a ver com a visão. Nós podemos ter a revelação visível de Deus. Quando queremos ver a Deus, e Ele é Espírito, não pode ser visto, nós olhamos para Jesus, porque Ele é Deus visível. Quando queremos saber quem Ele é, olhando para Jesus, nós podemos ter esta visão mais completa de Deus. Primogênito no sentido de primazia, daquele que está em primeiro lugar, daquele que está como o herdeiro, daquele que recebeu do Pai toda a autoridade e por isso está numa posição mais elevada acima de todos. Hoje eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo 16, quando ele diz de forma muito específica: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. A Bíblia não discute a criação e não a explica. A Bíblia declara que Deus criou. Gênesis 1, os irmãos devem saber de cor, diz simplesmente: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Os povos antigos todos tinham cosmogonias, são textos que nos contam o início da criação. E se os irmãos lerem as várias formas como o mundo antigo descrevia a criação, perceberemos facilmente que estamos a lidar com magia, com fantasia. A descrição da criação, segundo os vários povos antigos, era extremamente confusa e difícil de entender. Havia deuses e semideuses, e deuses maiores e deuses menores, e monstros e gigantes, e lutas e combates e guerras no mundo espiritual, até que houvesse a formação de alguma coisa. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós temos um relato completamente diferente. Nós não temos nenhuma descrição complexa no que diz respeito a esta forma diferente de seres participarem da criação. Temos de forma muito simples e declarada: Deus criou os céus e a terra pela sua palavra. De forma ordeira e sequenciada, Ele foi moldando o universo e o planeta aonde nós moramos. Esta é a descrição da palavra. A relação de Jesus com a criação já tinha sido descrita por João. João capítulo 1, nós encontramos lá no Evangelho esta afirmação: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está a falar de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a ligação profunda e significativa de Jesus com a criação. Ele também é Deus Criador com o Pai. Ele é a origem da criação, Ele é o modelo da criação, Ele é o alvo da criação, Ele é a causa primária de tudo aquilo que acontece e o seu alvo, porque diz o texto que as coisas foram feitas por Ele e foram feitas para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o responsável pela criação.
das coisas que são visíveis e invisíveis, do que é material e do que é espiritual. Isto implica todos os seres, inclusive todos os seres angelicais, todos os anjos, todas as hostes espirituais, que os irmãos devem se lembrar. A heresia dos Colossenses dava muito valor a estes seres todos. Eles achavam que eles eram todos muito importantes. Paulo está a dizer, o Senhor criou todas estas coisas. Jesus está acima disso tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Portanto, não há aqui nenhuma dificuldade. Por que é que isto é importante, irmãos? Nós vivemos uma realidade cultural em que há uma verdadeira conspiração contra aquilo que é a palavra do Senhor no que diz respeito ao tema do começo do universo. A teoria da evolução, proposta inicialmente por Charles Darwin, não passa disto, irmãos, até hoje. Continua sendo teoria. E só este nome já nos devia fazer pensar. Porque teoria é uma coisa que ainda não foi confirmada, é uma ideia, é uma proposta. O método científico trabalha com propostas, com hipóteses, com teorias. Pensamos que se calhar é assim, então vamos fazer testes para tentar confirmar. E quando confirmamos, deixou de ser uma teoria, passa a ser uma lei, uma coisa que foi confirmada, um facto. Mas a teoria da evolução, depois de todos estes tempos, continua sendo teoria. Há tantos buracos na teoria da evolução, cientificamente falando, que nós teríamos que gastar aqui o dia inteiro só para poder nomeá-los. Mas, no entretanto, no que toca aos meios de comunicação e aqueles que são hoje os meios de ensino que nós temos nas nossas escolas, que a maioria de nós aqui já aprendeu porque foi criado com estes meios e que os nossos filhos estão a ser ensinados, isto não é discutido. A teoria da evolução não é ensinada nas nossas escolas como teoria, como uma eventual proposta. Ela é apresentada como uma verdade científica absoluta. Foi assim que aconteceu. Eu confesso, irmãos, que trabalhando na área da ciência e tendo estudado já muito desta matéria, fico impressionado com a ousadia com que as pessoas vão à televisão, por exemplo, e basta colocar por baixo DR, não é? Porque é o doutor fulano que está a falar, e falam com tanta convicção de coisas que aconteceram há milhões de anos atrás. É impressionante, irmãos. É impressionante. Quando nós lhe falamos a respeito de Deus e das provas que temos para a nossa fé, não querem ouvir. Mas falam com uma convicção extraordinária sobre pura especulação. Há 400 milhões de anos... Irmão, tenha santa paciência. O indivíduo provavelmente não lembra o que jantou na semana passada, mas ele fala com segurança do que aconteceu há 400 milhões de anos e nós... É especulação, irmãos. Especulação. São ideias, são propostas, são teorias. A Bíblia nos diz de forma muito clara que Deus criou o universo a partir do nada através da sua palavra. E nós, como crentes em Cristo, nós somos criacionistas, irmãos. Isto quer dizer o quê? Para que fique claro, deixa só definir, não é? Porque pode ser que algum irmão ainda tenha dificuldade. Ao nos apresentarmos como criacionistas, nós estamos a dizer que nós cremos na criação segundo a Bíblia descreve, ou seja, o ato de Deus criar a partir do nada, não existia nada, Deus criou a partir do nada tudo o que existe de forma definitiva no universo inteiro e no nosso planeta também, no espaço de 6 dias. É o que a Bíblia diz, irmãos. É o que a Bíblia diz. Isto é o relato bíblico. Isto é o que nós queremos. Aqueles que são criacionistas. É claro que mesmo entre os criacionistas hoje há ideias um bocadinho diferentes. Mas nós não somos daqueles que querem acomodar a teoria da evolução no texto bíblico e tentar dizer, não, Deus criou através da evolução e que os dias que estão descritos lá na Bíblia são muitos milhões de anos, porque aquela palavra que está lá é uma palavra que define era. Meus irmãos, a esmagadora maioria das vezes que aquela palavra aparece na Bíblia está a descrever dias de 24 horas. E sempre que ela aparece descrita como é descrita no livro de Gênesis, no capítulo 1, ela está a falar sobre dias de 24 horas. E nós temos bases científicas para saber que o nosso mundo tem muito menos tempo de existência, o universo, do que aquilo que nos é descrito de forma muito categórica, como se fosse verdade absoluta. Irmãos, nós temos hoje, não estamos a falar de ficção, irmãos, nós não estamos a falar só de fé, estamos a falar de convicção, de segurança. As leis da termodinâmica são leis da física. Elas afirmam categoricamente que qualquer sistema que seja entregue a si mesmo, se não houver nada a trabalhar e a organizar e a limitar
procurando dar algum sentido, se o sistema for largado por si mesmo, ele vai se degradar e vai perder energia, vai consumir energia até simplesmente virar um caos absoluto. E o irmão sabe isto. Sabe como é que o irmão sabe isto? Sabe aquele terreno lá ao pé da sua casa? Talvez seja um jardim ou um terreno baldio lá ao pé da sua casa. Já reparou o que é que acontece quando ele fica muito tempo sem ninguém aparecer? Outro dia eu estava a dizer à minha esposa, eu espero que alguém venha tratar do jardim aqui à frente de casa, porque daqui a bocado dá para esconder um rinoceronte lá dentro, não é? O mato estava desta altura. O que é que acontece com um sistema entregue a si mesmo, irmãos? Tende para o caos, tende para a confusão. Quando você chega num jardim organizado, tudo bonitinho, tudo cortadinho, não é? E você tem as plantas colocadas de forma ordeira e de forma sistemática e organizadas por cores, aqui você tem essa cor, aqui tem aquela cor, aqui tem aquela outra, tudo bonito, você chega e olha para o jardim e diz assim, que coisa extraordinária, não é? Como é que o caos produziu este jardim tão bonito, não é? Tão lindo, as plantas cresceram exatamente na medida certa e nas cores organizadas. E alguém chega e diz assim, seu estúpido, seu idiota, não dá para perceber que está aqui um jardineiro, isso nunca ia ficar assim sozinho. Mas, irmãos, não estamos a falar de um jardim, não estamos a falar do universo. Os cientistas que defendem a evolução sabem destas leis, mas preferem não trabalhar com elas. As leis da genética, irmãos, nos dizem que todas as mutações que nós conhecemos são mutações minúsculas, muito insignificantes. Elas podem fazer diferença dentro de uma espécie, sim. Uma espécie pode mudar um bocadinho, não é? E nós queremos que quando Deus criou inicialmente as espécies, Ele as fez com o potencial que existia nelas. Por exemplo, a partir de um cão original, não é? Aquele cão tinha geneticamente todas as possibilidades de se transformar nos vários tipos de cão que nós conhecemos hoje em dia. Só que há um pormenor, irmãos, são todos cães. Certo? É tudo o mesmo bicho, não mudou. Não se transformou em gato, nem em jacaré, nem em crocodilo, não se transformou numa avestruz, continuou sendo cão. As leis da genética, irmãos, nos dizem que quando há significativa mudança em termos de material genético, esta mutação não tem viabilidade, não consegue sobreviver. Ou se sobreviver, vai surgir um monstro. Mas a teoria da evolução quer acreditar, irmãos, que aconteceram milhares ou milhões de mutações sucessivas, com ganho de material genético e sempre produzindo seres melhores do que os seres anteriores. Irmãos, isso nunca foi verificado em lugar nenhum. A ciência diz que isso não é possível. Os cientistas sabem isso, mas eles continuam a discutir. Os evolucionistas gostam de nos dizer que os que acreditam na criação bíblica são os tolinhos. Ai, coitaditos, nunca estudaram nada, por isso é que creem na Bíblia, não é? Se a pessoa estudar um bocadinho, sabe que as coisas não são assim. Aqueles que defendem a criação segundo a palavra de Deus, irmãos, são nossos irmãos em Cristo, com altíssimo nível académico, doutores com pós-doutorado, professores universitários de universidades significativas nas áreas da química, da física, da biologia, da geologia, da genética, da astronomia. Eles produzem material científico de valor, eles editam nas principais revistas a nível do mundo. Nós não estamos a lidar com pessoas que são tolinhos, irmãos. Não é apenas uma questão de fé, não é só o pastor que vai para o púlpito e dizer aos irmãos, tem que crer nisto. Nós temos bases. Não sei se algum irmão aqui já fez uma ressonância magnética. Você já fez? Alguém já fez aqui ressonância magnética? Tem aqui alguns irmãos que já fizeram. Sabe o que é, não é? Aquela máquina grandona, toda cheia, toda sofisticada, que faz... é um elemento de diagnóstico extremamente elaborado hoje em dia. Você sabe quem foi que desenvolveu a ressonância magnética? O homem que desenvolveu a ressonância magnética é um cientista chamado Raymond Damadian. Foi ele que inventou este método, utilizando esta fórmula, este material para poder nos ajudar a fazer o diagnóstico. O irmão sabia que o Dr. Raymond Damadian é um crente em Cristo, irmão nosso. Se converteu no processo do seu estudo científico, porque ele começou a perceber que era tudo tão organizado, que era organizado demais. E a partir daí ele buscou a Deus e desenvolveu a sua fé. O irmão sabia que ele é um dos cientistas que defende de forma significativa a criação segundo a Bíblia em 6 dias. Mas se calhar quando foi fazer a sua ressonância magnética ninguém lhe disse isso, que não era obrigado. Irmãos, a verdade bíblica é esta, e esta doutrina pode parecer insignificante para alguns, mas ela não é, irmãos. Sabe porquê que ela não é? Porque a doutrina da criação, o ensino da criação, irmãos, é importante para todo o resto. Pense comigo. Se a doutrina da criação é como ela é ensinada na palavra de Deus, ela define Deus como o Criador.
e define o homem como criatura feita à imagem de Deus. Ela define a queda do homem em pecado e a separação de Deus e a necessidade da salvação. Se não há Criador, então nós não fomos feitos à imagem de Deus. Então não existe pecado, não existe queda. Porque o pecado é apenas uma definição social. Se nós não fomos feitos por Deus para andar com Ele e nos separamos dele por causa do nosso pecado, ou seja, não existe criação, aparecemos aqui por acaso, esta história de pecado não faz sentido nenhum. E se não há pecado, não há necessidade de salvação. Logo o cristianismo, irmãos, deixa de ter qualquer razão de existir. O irmão percebe porque é que existe tanta pressão, porque afinal de contas nós não aceitemos a criação. O texto que nós estamos a olhar, irmãos, eu não saí do texto, está bem? Continuamos aqui no texto. O texto nos diz, versículo 16, que em Jesus foram criadas todas as coisas. Ele é também agente da criação. O verbo original usado aqui para criar dá a ideia de perfeição. Jesus criou e nele foi criado, está criado e permanece criado de uma vez por todas. Não houve falha na criação. Não há nenhuma necessidade de nenhum complemento ou de nenhuma correção. Esta criação ela é perfeita, porque a heresia colossense dizia que a criação era matéria, era manchada, era uma coisa ruim. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que tudo foi iniciado e originado em Jesus. Porque lá em Apocalipse nós lemos, capítulo 1, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, aquele que nós adoramos. Ele esteve no começo e Ele vai estar no fim de todas as coisas. Há quem gaste algum tempo olhando para este texto e tentando perceber aí a hierarquia, não é? Diz que Ele criou as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Eu já li, já ouvi algumas mensagens sobre este versículo que gastam imenso tempo especulando sobre a hierarquia destes seres espirituais, não é? E diz que isto são anjos de vários níveis diferentes. Irmãos, sim, que existe uma hierarquia no mundo espiritual é fácil de perceber, não é? É uma questão de organização. Se nós que somos humanos somos organizados e precisamos ter alguma organização, o mundo espiritual também. Nós entendemos que os anjos têm categorias. Como nós podíamos pensar em exército, há generais e há soldados rasos, não é? Há anjos que são, digamos, não é, recrutas, e há anjos que são capitães, são tenentes, são generais. Mas não nos cabe a nós gastar o nosso tempo especulando e trabalhando sobre isto, irmãos. A palavra de Deus não nos dá base para nós gastarmos tempo pensando e fazendo grandes elaborações a respeito dos anjos. O que a palavra nos diz é que eles são seres espirituais, criados por Deus, em Jesus, como o texto diz aqui, e que eles são colocados a nosso serviço. Sabia disso? Está lá em Hebreus, capítulo 1. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Que maravilha! Então a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Os irmãos provavelmente já ouviram algumas histórias contadas a respeito de como anjos protegeram servos do Senhor de forma extraordinária. Lembro-me de um missionário que contava, ele estava a fugir num momento de grande revolta lá no local onde ele estava em África, e os revoltosos se prepararam para atacar a sua família. O carro dele teve um problema e simplesmente parou no meio da estrada, num lugar deserto, e os rebeldes viram que eles estavam ali e prepararam-se para à noite vir atacá-los, não é? E ele estava angustiado, aquele missionário, com a sua esposa, 2 filhinhas, e ele disse, não podemos fazer nada. Oraram, pediram a proteção do Senhor e ficaram à espera. A estrada estava vazia, era um momento de pouquíssimo movimento, ninguém passava, eles ficaram à espera de que alguém passasse, ninguém passou. E a noite chegou. E a noite passou. E no outro dia de manhã, ele tentou ligar o carro e o carro ligou, funcionou, e ele foi-se embora. Passados anos, ele estava de volta naquele local a pregar num sítio, e quando ele terminou de pregar, houve um indivíduo que se aproximou dele e disse assim, você morava em tal lugar assim, na época da revolta? Morava, não? E você, por acaso, teve que sair com um carro assim, com a sua família? Sim, fui eu. E o seu carro estragou no caminho, não foi? Eu disse, foi, como é que você sabe isto? Aquilo era uma estrada deserta. E ele disse, pois eu fazia parte do grupo de rebeldes. E naquela noite nós decidimos atacar-vos e esperamos que a noite descesse. E quando anoiteceu, nós avançamos para o vosso carro. Nós íamos matar-vos. Vocês não tinham qualquer hipótese.
Mas quando nós nos aproximamos do carro, havia uma quantidade de guarda-costas, eu não sei onde é que você foi buscá-los, os tipos deviam ter todos para aí uns 2,5 metros de altura, eram enormes, com um ar tão feroz que nós não tivemos todos medo e fomos todos embora. E dissemos, não, aqui não vale a pena, este indivíduo está bem guardado. Onde foi que você arranjou aquela guarda? E o missionário começou-se a rir, porque evidentemente não havia guarda nenhuma que ele pudesse convocar naquela hora. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor são colocados a serviço dos servos de Deus, mas não nos dá base para mais nada além disto, irmãos. Nós não temos base para ficar tentando adivinhar o nome dos anjos. Nós não temos base para fazer orações aos anjos. Nós não temos base bíblica para arranjar espaço no púlpito para os anjos. Há igrejas que hoje têm a cadeira do anjo no púlpito. Se os irmãos já viram alguma, mas está o anjo, está ali. E o pregador de vez em quando dirige-se ao anjo e fala com ele e discute e não sei o quê. Irmãos, onde está isso na palavra do Senhor? Não está em lugar nenhum. Aqui diz que o Senhor Jesus fez. O único motivo pelo qual Paulo está a mencionar isso é porque a heresia em Colossos acreditava em todos estes seres e achava que eles todos eram importantes e buscava ligação com eles. E Paulo está a dizer, nós não gastamos tempo com coisas inferiores, nós vamos direto ao Senhor, que é o Criador. Ele fez todas estas coisas, foram feitas por Ele, pelo poder dEle, na força dEle, e nós não temos que nos preocupar com nada disto. Irmãos, nós reconhecemos a realidade dos anjos, mas nós não temos na palavra do Senhor base nenhuma para orar aos anjos. Alguém diz assim, mas há um texto em que o profeta do Senhor pediu para que o moço que estava com ele pudesse ver as tropas angelicais, não é? Eliseu estava lá na monte, o Senhor permite que o rapaz veja, e ele orou, e de repente o moço começou a ver os anjos que estavam à sua volta. Ok, meu irmão, realmente esse texto está lá. E o profeta falou com quem? Ele pediu alguma coisa aos anjos? Não, irmãos. Ele pediu ao Senhor, que é o Senhor dos anjos, e disse, Senhor, se for a tua vontade, para que este jovem possa acalmar o seu coração, ajuda-o a ver o mundo espiritual. Só um bocadinho. Levanta assim o véu um bocadinho. E foi o que o Senhor fez naquela hora. Levantou um bocadinho o véu para o rapaz ver e ele de repente viu, afinal, são muitos mais os que estão connosco do que os que estão no mundo. Às vezes nós brincamos, irmãos, e é brincadeira, claro, quando algum servo do Senhor tem um acidente e escapa, e às vezes nós dizemos assim, pois é, ele escapou ileso. Você não viu o estado em que ficou o anjo, não é? O anjo foi correndo lá para o SOS do céu, não é? Deu entrada nas urgências com a asa quebrada. Não, irmãos, não é assim que acontece, evidentemente. Mas, irmãos, nós temos base bíblica para acreditar que muitas vezes eles intercedem a favor de nós, sem que nós possamos perceber. Mas daí, até nós nos dirigirmos a eles, não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A palavra diz, está aí na sua Bíblia, versículo 17, que não apenas por Jesus foram criadas todas as coisas, mas Ele, além de Criador, é sustentador. Diz assim, e Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. A eternidade de Jesus está estabelecida de forma muito clara. Ele estava no início, antes de todas as coisas subsistem por Ele. Os textos bíblicos nos falam sobre a eternidade do Senhor Jesus e da sua superioridade em termos de antiguidade são constantes. João 1, no princípio era o Verbo, Ele estava lá no início de todas as coisas. Não foi feito depois, como dizia esta heresia. Em João 8, o Senhor Jesus respondendo àqueles que o desafiavam, Ele disse assim, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E esta expressão, eu sou, que Jesus usa em João constantemente, é para se identificar com o Deus eterno. No capítulo 17, ele vai dizer, agora glorifica-me tu, ó Pai, orando, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque Jesus estava lá com o Pai nesta altura, antes que o mundo começasse a ser criado. Em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Era assim que Jesus existia pela eternidade. Apocalipse, como já vimos, no princípio e no fim do livro dizem a mesma coisa. Assim como no capítulo 1, no capítulo 22 do Apocalipse repete, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Irmãos, nós percebemos a superioridade de Jesus em todas estas coisas. Jesus é o primeiro, Ele é o que está acima de tudo em todos estes aspectos. Veja, este quadro pequenino só para ajudar o irmão a perceber a superioridade de Jesus. Ele é superior no que diz respeito ao tempo, porque Ele é anterior a todas as coisas. Ele já existia, Ele é eterno.
Ele é superior em termos de importância, porque Ele está acima de todas as coisas, porque as coisas foram criadas por Ele. Ele está lá, não é? Ele não está no nível de nenhuma das coisas que foi criada. Ele é superior no que diz respeito ao poder, porque Ele é que criou. Este poder é inimaginável para nós. Ele é superior em termos de valor, porque tudo subsiste por Ele. Esta palavra subsiste é muito interessante no original, porque ela nos dá a ideia de alguém que cria um sistema e que mantém este sistema, que organiza o sistema e mantém o sistema organizado. Quando nós olhamos para a natureza, irmãos, e nós já cantamos isto hoje, toda a natureza me fala do meu Deus. Irmãos, a complexidade da natureza que está à nossa volta é extraordinária. E nós hoje já sabemos muito destas coisas, porque a ciência nos ajudou a perceber. Por exemplo, esta imagem é a imagem de uma célula. O irmão tem trilhões delas. Não é? Trilhões, sabia? É muita coisa. É muitos números, é muitos zeros. Cada célulazinha desta, irmãos, tem uma quantidade de elementos lá dentro extremamente organizados. O irmão tem aqui dentro uma central elétrica que produz a energia necessária para que a célula possa funcionar, chama-se mitocôndria. O irmão tem uma espécie de lixeira que pega aquilo que não presta e recicla, né? Está ali, é o aparelho de Golgi. O irmão tem uma parede que impede que esta célula possa ser prejudicada e que a mantém como unidade funcional. O irmão tem aqui toda a informação necessária para que esta célula funcione de acordo com o lugar onde ela está. Quando nós somos formados no ventre da nossa mãe inicialmente, somos célulazinhas com um potencial enorme para fazer qualquer coisa. E depois elas vão se especializando. Então o irmão tem células que são células de fígado, de rim, de olho, de cabeça, de osso, e cada uma destas tem características próprias. Irmãos, que organização extraordinária! Não é? Que pormenor, que detalhe! E isto aconteceu por acaso? Simplesmente aconteceu. Não, irmãos, não aconteceu. A palavra de Deus nos diz que o Senhor criou e que Ele mantém, Ele sustenta estas coisas. Elas foram criadas com ordem e com leis para que possam funcionar. Agora, vamos olhar um bocadinho além da célula. Tudo bem. Olhe para a natureza que está à sua volta. E hoje nós sabemos, irmãos, aquilo que é chamado um ecossistema, não é? Como todas as coisas funcionam. Nós sabemos que uma vai servindo para a outra, não é? Então, um animal maior, ele consome as coisas mais pequeninas, depois, por sua vez, ele é consumido por um animal maior, é consumido por outro animal maior. Ou seja, o animal grandão é que ganha. Não ganha, irmãos, porque quando ele morre, ele cai na terra. E ele serve o quê? Ele acaba se transformando em poeira e vai alimentar o quê? A terra. E os micro-organismos vão se alimentar do animal grandão, que era o superior e que achava que mandava em tudo. Não manda não, irmãos. Está tudo ligado. E nós olhamos para isso à nossa volta, irmãos. Organização, irmãos. Organização. A Bíblia nos diz que Deus criou as coisas e que em Jesus elas são sustentadas. Infelizmente, o mundo hoje em dia tenta nos dizer que a Igreja é contra a ciência. Meus irmãos, o método científico foi criado por cristãos. Foram cristãos que, entendendo que Deus nos fez à sua imagem, com capacidade de inteligência, disseram assim: se Deus é inteligente e criou o mundo com inteligência, então Ele nos fez com inteligência, somos capazes de entender o mundo. Então vamos estudá-lo. Não sabe onde é que foram formadas as universidades? Sabe como é que foram formadas as universidades? Sabe quem foi que criou as universidades? São o centro da ciência, não é? As universidades hoje são as catedrais da cultura moderna. E os seus sacerdotes são os professores que estão lá dentro. Mas sabe quem foi que criou as universidades, irmãos? Foram cristãos, irmãos. Elas não foram criadas nem na Índia, nem na China, nem em lugar nenhum. Foram criadas na Europa cristã, ligadas à Igreja. Porque para nós, a ciência verdadeira nunca foi problema. Nós podemos imaginar um homem inteligente e capaz que cria uma empresa e a partir desta empresa cria outras empresas. E ele coordena tudo isto, ele sustenta as suas empresas. Como? Colocando pessoas-chave em vários lugares, criando regras para que tudo possa funcionar, mas ele continua sendo o dono, o chefe, o supremo, aquele que toma as decisões. De uma forma simplificada, esta é uma ilustração para aquilo que acontece na Palavra de Deus, que diz-nos que Jesus criou e sustenta todas as coisas. Ele está por cima. Ele criou regras, Ele criou leis, Ele criou organização para que as coisas estejam como estão, mas Ele é superior e continua a controlar tudo.
É por isso, irmãos, que nós terminamos como começamos. Versículo 16, que diz a respeito do Senhor Jesus, colocando acima de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E nós cremos, vamos continuar a crer e a defender esta posição, porque nós entendemos que ela é a palavra do Senhor. E ela nos ajuda a entender a realidade do mundo que está à nossa volta e a poder adorar o nosso Deus por causa disto. E assim como começamos este culto adorando o nosso Deus pela criação, nós vamos terminar adorando o Senhor pela criação. Grandioso és tu. Olhando para o mundo e vendo e pensando agora um bocadinho mais, depois de ouvir isto, espero eu, sobre aquilo que está à nossa volta e o quanto isto representa nas mãos do Senhor, nós podemos adorá-lo e dizer: grandioso és tu, a minha alma canta a ti, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor meu Deus, quando maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez agradecemos aos irmãos terem estado connosco.
Continuamos a pedir-vos que tenham paciência e façam as suas inscrições. Nós ainda precisamos de usar este método por enquanto. Dizer aos irmãos que se organizem para, dentro em breve, de hoje a 15 dias, temos o aniversário da nossa igreja. Nós não vamos usar as nossas instalações, para que possamos estar juntos e muitos dos nossos irmãos que neste momento não podem vir, possam também estar juntos. Nós vamos nos reunir aqui no Parque Eduardo VII. Depois vamos dar orientação aos irmãos. Vamos fazer um culto ao ar livre, para que nós possamos estar presentes como igreja, adorando o nosso Deus. As autoridades estarão sendo informadas, correndo tudo direitinho conforme a nossa consultoria jurídica nos pede, para que nós possamos ter ali um pequeno espaço, um pequeno tempo de adoração ao Senhor. Portanto, organize-se para de hoje a 15 dias poder estarmos juntos lá. Deveremos ter um culto às 11 horas da manhã, mas para que todos nós possamos estar juntos, participando e louvando ao nosso Deus juntos. Até lá vamos orar por este processo também, para que esse tempo realmente seja um dia de alegria e um dia abençoado. Mas domingo que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é firme. E quanto mais nós estudamos e quanto mais nós conhecemos, nós percebemos o quanto ela é segura e digna da nossa confiança. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos num mundo ao acaso. Obrigado, Pai, porque nós não estamos aqui por mero destino. Obrigado, Senhor, porque nós não somos apenas uma célula que quis evoluir. Obrigado porque nós temos a certeza de uma criação inteligente e nós somos produto, Senhor, de Ti. Tu nos amaste e Tu nos criaste à Tua imagem. Obrigado, Senhor, porque isto significa que nós podemos viver em comunhão Contigo. E esta vida é uma vida cheia de significado, cheia de propósito, cheia de valor. É uma vida rica aqui, é uma vida segura além. E nós Te louvamos por isso. Obrigado pela criação que à nossa volta nos ajuda a perceber quão grande Tu és. Que os nossos corações possam estar alegres, Senhor, e cantar a Ti, não apenas neste momento, mas no nosso dia-a-dia. Nós Te oramos e pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.